Desde dali do surgimento do Open Finance até hoje, 2025, o ITP toma muita porrada. Acho que muito pelo papel que tem de trazer inovação, de trazer novos modelos de negócio. Assim, o ITP, por ele não ter a custódia do dinheiro em nenhum momento do fluxo, e ele não é rentabilizado em cima disso, ele não tem viés, ele tem ali o objetivo de trazer uma experiência boa para o usuário. O PIX por biometria, o PIX por aproximação, né? O Brasil também é o primeiro a fazer isso. Fazer um pagamento account to account usando NFC. O fluxo de pagamento do PIX por aproximação é mais seguro do que o pagamento por aproximação com cartão. Com o PIX por aproximação, você vê na sua tela o valor, você aproxima o celular, aparece na sua tela o valor e você confirma no seu celular. A gente tem 5 anos de Open Finance, completados recentemente, mas a gente não está nem 1% ainda do impacto que o Open Finance pode ter. Ele vai estar muito mais fora do mercado financeiro do que dentro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Money Podcast, o seu podcast preferido para falar dos bastidores da indústria financeira. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Money e host aqui do podcast, e hoje a gente tem mais um episódio super especial, que a gente vai falar aí do motor de inovação do Open Finance, vamos falar da figura do ITP, o iniciador de transação de pagamento. Então, se você é do Open Finance, fica aí, se você também não é, também fique, porque você vai ver que bastante coisa está acontecendo legal de inovação, de meio de pagamento, tem várias coisas interessantes acontecendo aí no Pix, etc., e que estão vindo pelo Open Finance, pela figura do ITP. Então, fique de olho, porque tem muita coisa legal. Esse episódio a gente vai aprofundar nisso, discutir o que fez chegarmos até aqui e como é que vai ser um pouco do futuro. Para bater esse papo, eu estou aqui com o Gustavo Lino. Ele é diretor executivo da INIT, que é a Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos aqui no Brasil. E também ele é Head de Policy e Legal na Cumbuca, que é um ITP também. Então vive aí na pele aí os dois lados, né? Tanto na representação quanto também no dia a dia ali, tá levando soluções para quem quer usar essa ferramenta para criar soluções para os seus consumidores. Muito prazer, cara. Muito bom te receber aqui para a gente bater esse papo, Gustavo. O prazer é todo meu, Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma honra voltar aqui no estúdio, né? A gente gravou pro documentário aqui. É muito bom estar aqui de volta. Boa. Dessa vez sem o fundo preto do Drive to Survive. Agora a gente está no podcast aqui. Vamos ter mais espaço. Primeiro, cara, vamos começar do começo. Eu gosto de saber um pouco da trajetória do pessoal. Queria saber um pouquinho do seu background para a gente entender aqui como é que você veio parar nesse mundo de Open Finance, enfim. Sei que, você é carioca. Queria saber um pouquinho mais da sua história antes da gente entrar no mundo das ITPs. Eu sou carioca, sou advogado, formado na UFRJ, mas nunca gostei do mundo de escritório, o mundo tradicional ali do direito. Era na Praia Vermelha ou não? Não, a UFRJ de Direito Fundão? é no centro. Ela é nacional. O prédio que era o prédio do Senado na época do Império Brasileiro. Caramba, cara. Onde foi assinada a Lei Áurea. É bem representativo, Exatamente, né, exatamente. Prédio super tradicional lá. E nunca gostei de escritório, sempre quis ir para o mundo corporativo de empresa. Já trabalho nesse mundo de pagamento, já vai fazer 10 anos. Já passei por diversas pontas do mercado, cartão, neobanks, agora no ITP, etc., cartão. Entrei no primeiro contato que eu tive com pagamento foi no mercado de adquirência, num dos principais, dos novos players aí de adquirência. Uma experiência super positiva, aprendi demais ali, a gente batalhando sempre pela inovação, pelas novas iniciativas aqui para trazer para o Brasil. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o Open Banking. Lá atrás, né, não era nem Open Finance, era Open Banking. A gente numa iniciativa de levar para o Banco Central um pouco de experiências que a gente já via fora do Brasil, ali especialmente no Reino Unido, eu acho que a Austrália também tinha alguma coisa ou outra já implementada, para o Banco Central trazer isso para o Brasil. Era muito pensando no compartilhamento de dados, a gente não tinha tanta a visão assim, do compartilhamento de serviço, que o Banco Central acabou trazendo numa decisão super acertada. E desde então eu falo, cara, acho que dá para explorar alguma coisa nesse negócio aqui desse tal de Open Banking. Na época eu acho que assim, talvez fosse tão surreal, tão distante da nossa realidade, falar assim,
se compartilhar dados já tá ótimo, né? Se a gente conseguir mandar dados... Talvez a parte de serviço parecia até mais distante ainda, porque, de novo, assim, para mim era inimaginável você pensar, ver o banco trocando a cor do aplicativo dele, colocando o logo do concorrente, e todo mundo fazendo isso. Enfim, a gente vive um momento que... eu ia falar poucos anos atrás, mas se a gente for somar aqui, já começa a dar 8, daqui a pouco dá 10. Mas é um tempinho que, cara, era muito distante mesmo pensar nisso, assim. Até porque nessa época não tinha Pix, né? A gente ainda era TED, DOC, papel moeda, tudo isso ainda era muito forte. Então você não tinha muito como pensar nisso. E o compartilhamento de dados já era algo, pensando naquela época, um contexto de início da abertura do mercado, né? Da entrada das IPs, desconcentração no mercado de pagamento, a guerra das maquininhas, tudo. Esse era o contexto da época, né? Esse era o contexto de impulso à competição da época. Era o mercado de cartão, o mercado de maquininha. E para esse mercado, o compartilhamento de dados era algo super benéfico na época. E a gente, olhando para fora, viu isso como uma solução super importante aqui. O Banco Central já via com bons olhos também, na época. Mas é óbvio que toda essa é uma discussão que leva tempo, leva anos de estudo, tanto do Banco Central quanto do mercado, até a gente chegar ali em 2020, 2021, no início do Open Banking, que hoje virou Open Finance. Nesse período, você estava onde? Estava na Estônia. Legal. Como que, enfim, nessas discussões, eu lembro que quando a gente conversou no documentário, você trouxe essa visão aí de ir lá e falar com o Banco Central e ver isso sendo montado. Eu queria que você contasse um pouco mais de como que foi esse processo, essa expectativa na época ali. Eu não sei se você já, antes disso, teve alguma outra experiência de colaborar ativamente e ver a coisa andando, assim. Porque, para mim, até este momento... E aí acho que o Open Finance... Eu não tinha visto isso antes, então, assim... Mas eu vi que acontecia, mas eu não tinha passado pelo ponto de... Olha, fizemos uma sugestão e, pô, sei lá, mudou a regulação. Que loucura. Então, a gente tem esse poder, a gente é ouvido... E muda, na verdade, rápido. Então, isso para mim foi tudo muito novo, porque antes desse período, eu achava que era tudo imutável, de cima para baixo, demorado. Essa era a minha impressão. Mas era uma impressão de quem estava há pouco tempo no mercado e já vinha com um certo pessimismo com tudo relacionado ao Brasil, sabe? Até porque quando a gente fala de serviço público no Brasil, em geral, a primeira coisa que se pensa é um viés negativo. Sim, é isso. Né? De, cara, algo que não funciona, não anda, é moroso, etc. E o Banco Central é tudo menos isso. É tudo menos isso, né? É um pessoal técnico super competente que tem um apreço pela inovação, pela competição, pelas novas iniciativas, tecnologia, tudo isso eles gostam demais. Não dá para falar que o Brasil, do ponto de vista do setor financeiro, não é um early adopter das iniciativas. Ninguém tem um Pix que nem a gente tem, ninguém tem um Open Finance do jeito que a gente tem. Está discutindo o Drex aí, que tudo bem, tem seus pontos, mas é uma iniciativa também super inovadora e que tem o Banco Central ali no meio. Então, eu lembro que nessas primeiras interações eu tinha um pouco desse viés anterior ainda de como lidar com um órgão público no Brasil, mas depois você entende os objetivos do Banco Central, que é de fato trazer os benefícios para a população, tudo fica muito mais fácil. E isso não começou ali em 2016. Né? Acho que o Banco Central já era assim muito antes da gente sequer pensar em começar a trabalhar. Né? Já lá desde a construção do SPB, essa modernização de STR, etc., tudo isso. Inclusive, esse mesmo período já tinha premiações como Exatamente. um Banco Central inovador. Exatamente, que hoje ganha anos e anos seguidos. Né? E sem isso a gente não teria chegado até aqui, com toda certeza. E você estava falando ali de como foi esse início do Open Banking. Eu lembro que tinha um questionamento primário, assim, de falar, cara, o usuário pode compartilhar os seus dados com quem ele quiser? Ele é o dono? Ainda tinha essa discussão. Ele é o dono ou é o banco? Tinha lei de sigilo bancário, tá? Mas não ficava tão claro. E aí veio o LGPD para deixar tudo muito claro. Não, o usuário é o dono dos dados e com o consentimento dele, ele pode compartilhar com quem ele quiser. Ponto. E aí, a partir disso, que a gente teve uma base jurídica sólida para conseguir avançar em tudo isso de compartilhamento de dados, compartilhamento de serviço. Então, ainda tem esse contexto também. Com o GDPR e a LGPD, a gente
teve essa segurança aqui para seguir também. O Banco Central aproveitou essa onda para, de fato, avançar. E tudo isso foi avançando junto ali. Open Finance, Pix, as discussões eram todas em paralelo ali. Eles foram lançados quase que ao mesmo tempo, né? Um num ano, outro no outro, mas tudo muito caminhando junto, né? Não tem como você falar do Open Finance sem falar de Pix. Sim. Não tem como você falar do ITP sem falar de Pix. Eu queria até abordar com você isso, assim. Eu queria que a gente pudesse passar pelas figuras que tem no Open Finance e que tá ali bem no surgimento do ITP também, para o pessoal até que talvez não esteja muito familiarizado entender, porque é uma figura nova, né? É uma figura recente, a gente tem algumas referências lá fora que não são exatamente um par perfeito, tem algumas diferenças do que faz, mas acho que é legal pegar um pouco assim, nomes que a gente do dia para noite começou a se habituar a falar, tipo detentor de conta e etc. Quais são os principais papéis assim e como é que foi um pouco desse surgimento assim? O ITP, se a gente for olhar para fora, como você falou, ele não tem um par perfeito, mas você pega muito do PISP, né, do Payment Initiator Service Provider, e do AISP, que olha ali para a parte de dado, né, de agregação de dado. E dá para dizer que tem alguma coisa do TPP também? Dá para dizer, então, com porque certeza. Porque tem esse third party provider com lá certeza. também, que inclusive vários players que até foram comprados, etc., eles eram TPPs, assim. Com certeza, com certeza. Só que o Banco Central trouxe tudo para um ambiente regulado. Você precisa de uma autorização prévia para ser ITP. Lá fora, nem todas essas figuras precisam de uma autorização prévia. Então, o Banco Central trouxe mais para perto para justamente trazer uma segurança maior ali para a coisa. Então, não tem um ITP que está atuando sem autorização hoje. Acho que isso já traz um pouco da segurança também. E junto com o ITP, como você falou, a gente tem o detentor de conta, né? Que isso pensando ali na fase de pagamento, né? Compartilhamento de serviço. Nas fases de dados, a gente não fala nem de ITP, a gente fala de receptor e do transmissor de dado. Que é que todas as figuras autorizadas pelo Banco Central e participantes podem estar em qualquer uma das pontas. Um detentor de conta pode ser um receptor de dado e pode fazer agregação de dado também, por exemplo. O ITP também pode ser um transmissor de dado. Tudo bem que o ITP não tem a quantidade de dado que um detentor tem, mas ele tem ali os dados cadastrais, etc., que ele também pode ser um transmissor de dado. E é isso, o ITP ele atua em todas as fases do Open Finance, basicamente todos os produtos. Hoje eu acho que só ali portabilidade e crédito que o ITP não está tão envolvido ainda, mas eu acho que é natural que em algum momento a gente pense numa mudança do fluxo para que o ITP possa atuar ali como um proponente, algo nesse sentido. Acho que é legal a gente trazer também que tem eu acho que assim, nesse período a gente tinha participação, dependendo do tamanho dos players, que era obrigatório, né? E os participantes voluntários que, eu quero participar ativamente. Por que é a questão de ser voluntário ou não? Porque uma vez que você entra, existe a reciprocidade dos dados, né? Se eu quero consumir, eu também tenho que expor esses dados e aí, por isso acabou virando uma decisão estratégica de alguns players de estar ali ou não, né? O ITP, eu acho que um outro fato relevante aí na história dele, curioso, era que a gente tinha muita dúvida se ele poderia transmitir dados. Porque você fala, o nome é iniciador de transação de pagamento. Então, você já pensa na fase 3 de pagamento. Mas ele também pode compartilhar dado que é o da fase 2. Eu lembro de um período que era meio... A gente se questionava, podia, não podia, ficou meio... muitas vezes eu acho que essa discussão retomou nos fóruns, né? O ITP tomou muita porrada. Até aqui, desde dali do surgimento do Open Finance até hoje, 2025, o ITP toma muita porrada. Acho que muito pelo papel que tem de trazer inovação, de trazer novos modelos de negócio e, invariavelmente, algum player ou outro acaba agindo dessa maneira, né? Querendo preservar ali a sua posição de mercado. Natural também. Inclusive, por isso que a Init foi criada, a gente pode falar um pouquinho melhor depois. Mas é isso, no início falava-se que o ITP puro, né? Porque tem aquele player que tem algum outro tipo de licença e também é de ITP, que o ITP puro, que não tem nenhum outro tipo de licença, não podia participar das fases de dado, porque ele é o iniciador de transação de pagamento. Mas, assim como todos os outros, ele pode fazer o compartilhamento de dado como um valor agregado ali em cima da licença. Né? O que
Para qualquer pessoa leiga que lê, faz sentido. O nome é esse, assim, acho que o nome não ajudou muito no processo. Exatamente. Mas aí foi importante, o Banco Central se posicionou várias e várias vezes ao longo dos últimos anos, colocando a posição dele do papel que ele imagina do ITP, que é esse papel completo, dados e pagamento. E é isso, com o consentimento do usuário, os dados podem transitar pelo ITP também. Né? E quando surge ali o ITP, não sei se você vai se lembrar, como é que era um pouco dessa... Eu queria saber um pouco desse... Queria juntar, fazer quase que uma linha do tempo, do surgimento dos ITPs com o surgimento da Init, assim. Porque é um papel novo, então você precisava quase que, entre aspas, esperar surgir quem seria esses ITPs, passarem por processos de homologação que eram todos novos e tinha que se aprender ali na hora, para, vamos dizer assim, se juntar, se organizar e aí formar uma entidade, entre aspas, de classe aqui que represente os ITPs para poder responder. Queria desenhar um pouco disso, porque eu lembro que a gente, fazendo newsletter, etc., a gente ia comemorando semana a semana, saiu mais novas agora, autorizações, agora tem 2. Depois do tempo, falou, parei de acompanhar, porque era muito, já ficou grande. Passou de 30. Falou, já tá enchendo 3 Kombi aí, beleza, velho. E aí eu queria que você pudesse contar um pouco desse período, fazer esse paralelo do surgimento das ITPs com o próprio surgimento da Init, assim. Isso até é curioso, recentemente a gente teve o evento de 5 anos, né, do Open Finance. E aí, junto com o evento de 5 anos, a gente aproveitou dentro ali do conselho, a gente fazia algumas reuniões de planejamento presencial lá em Brasília também. E ali a gente relembrou alguns marcos importantes ali desses 5 anos, né? A gente olhou a ata da primeira reunião do conselho de 5 anos atrás. Aí os conselheiros estavam lá, as cadeiras que estavam lá. E ali não tinha ninguém de TP, não tinha ninguém da Init, obviamente, porque a Init nem existia. O que era natural, né? A estrutura foi criada ali, a primeira reunião, se não me engano, é julho de 2020. E assim, não tinha nenhum ITP autorizado. Não existia a figura do ITP na prática. O primeiro ITP homologado no ecossistema foi em 2022. Se não me engano, o primeiro de todos foi o Mercado Pago. Eu lembro do Mercado Pago ser o primeiro em várias coisas nesse começo, assim. Se não me engano, foi início de 2022. E logo em seguida teve a Quanto, que foi o primeiro ITP puro. E eu estava na Quanto na época. E para você já era muito claro que esse era o papel que vocês tinham que tomar, né? Exatamente. Até porque eu acho que não ia ter outro, né? Não ia ter outro. Você estivesse dentro de algum outro player. É porque demorou tanto, porque o processo, todo o processo de autorização, ele toma um tempo, né? O Banco Central tem lá centenas de pedidos na mesa, então a coisa acaba demorando mais do que todo mundo gostaria. E aí tem o processo de homologação no Arranjo Pix, que na época a gente teve sérias dificuldades técnicas ali, porque o sistema não estava preparado para aceitar uma instituição que não tivesse conta. Você precisava colocar um ISPB seu no Pix Tester, que é o nome do sistema. E eu não tenho conta, como é que eu vou ter um ISPB? E aí todo o sistema precisou ser remontado e durante esse processo de homologação da Quanto para aceitar um ITP puro. Então tudo isso um processo novo. É um processo que muita gente pediu e ainda era novo, né? Exatamente. E para as pessoas do Banco Central que não estão no dia a dia do Open Finance, também o ITP era uma novidade gigantesca, assim, porque você não estava no dia a dia, então é difícil você mudar um pouco do racional. E é um conceito que é legal a gente explicar aqui, talvez para quem não esteja familiarizado. O ITP ele tem essa capacidade de quase que, né, invocar ali, chamar uma transação onde o dinheiro não passa na mão dele e ele sai da instituição A para B com autorização do cliente, né? O que é um papel, até aquele momento totalmente novo, né? Você fala totalmente assim, cara, tem um orquestrador aqui que consegue fazer esse pedido. Não está no fluxo financeiro, não tem custódia. Não está no aplicativo do outro banco. E aí tem um redirecionamento. Acho que realmente era bem expressiva a quantidade de inovação e novos paradigmas ali serem quebrados ao mesmo tempo, né? É uma mudança muito grande. Era uma mudança muito grande. E aí é isso. Teve essas primeiras homologações ali em 2022 e a gente já participava da estrutura, já participava das discussões ali via outras cadeiras, que não a de ITP. Até para deixar claro aqui, né? A gente tem, na época, acho que tinham 6 cadeiras. E mais um conselheiro independente. Tinha cadeira dos grandes bancos, dos bancos médios, das cartões, empresas de cartão, cooperativas.
fintechs de crédito e instituições de pagamento independentes. Né? Aquelas instituições de pagamento não vinculadas aos grandes bancos. Eram essas 6. Ou seja, não tinha nem... Todas eram representantes de detentores de conta. Não tinha ninguém representando a figura que não toca no dinheiro. Que é um modelo de negócio completamente diferente, que tem um viés diferente. Então, é natural que você tenha prioridades diferentes, visões diferentes, preocupações diferentes. Eu acho que, assim, estava organizado por segmento, né? Exatamente. E não entre aspas, por papel. Porque aí tu tem um papel novo ali que ele fica... as discussões sobre ele ficavam pulverizadas ali nos outros assuntos, né? Exatamente. Eu acho que era... E também, de novo, era natural. Para essa primeira estrutura, não tinha como ser diferente. Como é que tu vai ter uma cadeira do negócio que não existe ainda? Exatamente. Quem ia estar lá, aí ia ser uma loucura. Não tinha como ser diferente. E a coisa andou bem, assim, dada todas as dificuldades, a coisa andou bem ao longo desses anos todos pela presença do Banco Central, que sempre teve claro ali qual o objetivo dele pro Open Finance, Open Banking que virou Open Finance, e quais as prioridades ali que deviam ser colocadas na mesa. Mas a gente sentia muita dificuldade, alguns outros ITPs puros que também já participavam das discussões, sentia muita dificuldade em relação a alguns temas que eram muito interessantes para o ITP, que não eram tão interessantes assim para algumas outras cadeiras. Eu acho até legal a gente explicar aqui, vai embolar a linha do tempo todo aqui, mas esse papel aqui que a gente falou até no começo do ITP de puxar a inovação no Open Finance, e para mim é muito claro o seguinte, cara, o que eu acho legal e aí esse ITP puro, o que quer dizer o ITP puro? Cara, é um player que é agnóstico, portanto, em alguns momentos, ele está numa posição que ele não tem conflito de interesse com as ofertas que estão sendo feitas para os clientes. Então, ele é um player que diretamente pode promover a competição, pode promover mais inovação e etc., mas pode, porque se você não tiver uma estrutura que permita ele quebrar como as coisas eram feitas antes e trazer uma forma nova, ele não consegue fazer. Eu acho que é isso mais ou menos que está em jogo ali. Você tem um ITP mais forte ou menos forte, impacta diretamente nessa habilidade de criar soluções. Quando a gente falava assim, vamos fazer, enfim, portabilidades, vamos fazer um Pix que você vai conseguir olhar... Essa orquestração que a gente está falando, quando ela vai ficando mais complexa, ela permite realmente o cliente escolher o que é melhor para ele, né? Totalmente. E, assim, o ITP, por ele não ter a custódia do dinheiro em nenhum momento do fluxo, e ele não é rentabilizado em cima disso, ele não tem viés, ele tem ali o objetivo de trazer uma experiência boa para o usuário. De fazer com que o usuário goste daquele fluxo que ele está tendo no ITP. Não que ele mantenha o dinheiro na conta A ou na conta B, porque para o ITP isso não faz diferença. Então, isso facilita muito você manter um foco na experiência do usuário, que é nosso principal pilar dentro da niche. Ele precisa reter, ele precisa ter... A gente ganha pela experiência. Essa habitualidade com o cliente, que ele continue usando você para concentrar um relacionamento, de repente, para mexer em tudo, etc. Né? Exatamente. Você ganha o cliente totalmente pela experiência. E é aí que você vai ganhar dinheiro. E aí tem toda a discussão também de como que o ITP rentabiliza, como que o ITP monetiza, que é uma outra discussão também que eu acho que a gente está chegando nesse ponto de maturidade onde isso vai ficar claro para todo mundo. Eu acho que se perguntasse há 1 ano e meio atrás, isso estaria zero claro. Hoje eu acho que já está um pouco mais claro na mesa, assim, como que o ITP vai rentabilizar. Isso sempre com valores agregados, etc. Né? Até porque grande parte dos ITPs hoje eles têm uma relação B2B. São poucos ITPs puros que estão no B2C. O que eu ia comentar acaba que na prática o ITP hoje, pelo menos a maior parte que eu vejo dos casos, ele está fazendo com que players que não se tornaram detentora por alguma razão possam colocar o pé na água e sentir como é o Open Finance. Eventualmente ele usa o ITP até ter a própria licença e seguir a vida, etc. Mas ele está trazendo outros players para participar. É diferente do player que fala assim, cara, eu estou nascendo como ITP porque eu quero ir até o consumidor final e essa é a base do meu negócio, etc. Né? Geralmente esse cara que quer testar, ele começa lá por um ITP que já existe, para ele não ter que pegar uma licença só para ver como é que vai ser a resposta do modelo de negócio dele. Né? Exatamente. Grande parte dos ITPs estão nesse nicho de mercado, de fato, de atender outras empresas
E eu acho que isso é super positivo, porque o impacto, isso é a minha visão, é a visão da Init, o impacto que a gente vai ver do Open Finance, ele vai estar muito mais fora do mercado financeiro do que dentro. Porque dentro do mercado financeiro, você já tem ali um conhecimento do usuário minimamente, ainda sem compartilhamento. Óbvio que o compartilhamento melhora isso. Mas para fora do setor financeiro, você traz ali, você aumenta o espectro de possibilidades para o usuário. E seja com uma empresa de streaming, uma empresa de telefonia, tudo isso, usando os dados do Open Finance, facilitam muito ali a experiência dele. Isso sem falar no pagamento. Né? Você fazer um pagamento direto num aplicativo qualquer, que está sendo viabilizado aí principalmente pelo Pix automático, é um negócio que é de outro mundo, porque é chato demais você entrar no aplicativo, copia o código do boleto, sai, entra no banco, vai lá, paga, não sei o quê. Tudo isso é muito chato. É muito chato. Inclusive, estava fazendo isso hoje. É um saco. É um saco. É um saco. E é muito legal porque é isso que você falou. A parte de pagamentos também é a mesma coisa, né? Você está conseguindo levar para ambientes não financeiros ali soluções que esse cara não chegaria nele sozinho, né? Uma academia, ela não vai tirar uma licença para que ela possa criar um Pix recorrente nesse pagamento dela ali, né? E aí, quando a gente fala de pagamento, os benefícios aqui são para todo mundo. Não é só para o usuário que vai ter ali uma melhora na experiência. Mas para a empresa, cara, tem uma diminuição de inadimplência, você tem uma facilidade de cobrança. Tudo isso é muito bom para todas as empresas. Então, quando a gente vê o Pix automático de fato decolando, que aí esse é um outro ponto, a gente ainda tem muitas melhorias de experiência de se fazer nos fluxos do Open Finance. Quando tiver tudo decolando, cara, vai ser muito bom para todo mundo. Vamos desenhar aqui o que o ITP hoje pode fazer. A gente já falou algumas coisas, mas acho que é legal a gente, entre aspas, aqui, formalizar. O que hoje o ITP consegue fazer no mercado, para quem que ele consegue fazer. Acho que é legal a gente fazer este desenho, porque em pagamentos tem muitas vertentes, mas, sei lá, vamos começar por dados, que talvez é onde está mais... tem menos possibilidades, assim. O que fazer com dados são infinitas, mas é um pouco mais direto, assim, né? O ITP, e aqui, de novo, ele pode ter tanto contato direto com o usuário, e aí ele compartilha os dados e ele usa ali internamente para seu uso próprio, e aí seja para melhor análise de crédito, uma oferta personalizada de produto, ou mesmo uma validação cadastral. Né? Tem muita gente usando os dados do Open Finance para validação cadastral, usando o ITP para isso, que é um super positivo, porque não tem dado mais confiável de cadastro do que o dado que ele cadastrou o banco. E é uma lógica do tipo assim, olha, me compartilha os dados para eu confirmar quem é você, e aí ele vai compartilhar, por exemplo, os dados que ele tem conta no Itaú, Santander, sei lá, e tem conta não sei quantos anos ainda. Né? Dá para você pegar algumas informações ali, o endereço, etc., e você se apoiar num onboard que já foi feito. Já foi feito por instituições super robustas, que estão há anos aí no mercado, que obviamente tem muito a nos ensinar também. E aí tem esse lado. E aí tem um lado dos ITPs que atendem outras empresas. E aí você tem um espectro um pouco mais amplo aqui, que você pode, tanto com o consentimento do usuário, você repassar os dados transacionais ali para aquela empresa, aí, por exemplo, para um PFM, né, para um agregador de contas, ou um BFM, se a gente pensar do lado de PJ, que também é algo que a gente vê como uma oportunidade gigantesca no Open Finance. E aí que você passa esses dados transacionais linha a linha, por exemplo. Sim, que acho que é um case legal de citar, por exemplo, uma empresa de telefonia, no processo dela eu vou vender vou fazer uma conta que é a prazo, né? Vou fazer uma conta de pagamento que é a prazo, ou uma linha que vai vou botar um iPhone na mão do cara para ele me pagar X por mês, preciso conferir isso, estou dando crédito. Como que eu faço isso? Exatamente. Ele faz com as informações próprias, mas ele pode pedir o consentimento para receber isso, mesmo ele não sendo uma instituição financeira, e aí é a figura do ITP hoje que viabiliza isso. Certo? Exatamente. Pode ser um detentor de conta também, que o detentor ele também pode fazer esse papel de agregador. Então, mas aí ele atuando como ITP, não? Ele atuando como receptor de dado. Tá. Porque quando a gente está falando da fase de dado, não tem diferença no papel de um ITP ou de um detentor. Os dois são receptor ou transmissor. Entendi. E aí, os dois podem fazer esse papel, mas o que a gente vê na prática é muito mais o ITP elevando a fronteira do Open Finance para
para fora, assim, né? De fato, desbravando aí o mercado, entendendo quais os setores são os mais necessitados. Se não me engano, o número, perto de 25% dos dados hoje Sim. de consentimento são de ITPs, assim. Sim. E a gente vai até o final do ano, a gente vai ver... ITPs puros, isso deve aumentar, e vai isso aumentar. só filtrando ali, assim, essas que eu sei de nome, tá aqui filtrado e tal, sem contar o que pode ter de muitos players que atuam como ITP, mas também recebem dados, né? Que eventualmente pode estar fazendo algum tipo de serviço, como tem áreas de as a service em bancos, né? Sim, né? Tem bancos que sim. atuam nessas duas fronteiras. E aí tem também um modelo de negócio em que o próprio ITP recebe aqueles dados do usuário, faz um trabalho em cima daqueles dados e, com consentimento do usuário, ele pode, eventualmente, auxiliar outras empresas com os dados já prontos, já um score de crédito pronto, auxiliar aquela empresa a ter uma melhor visão do usuário. E tudo isso que a gente está falando aqui sempre é com consentimento do usuário. Exato, isso aí talvez para quem não esteja habituado, fala assim, eu consigo ver todos os dados. Cara, você consegue, se ele deixar. Basicamente, se ele deixar. Se o cliente quiser que você veja, isso parte de um consentimento que tem que ter um propósito claro, tem que ter algum prazo, mesmo que seja indeterminado, você tem que informar que é indeterminado e ele E é isso, o importante é deixar claro para o usuário quais os dados que ele está autorizando, para quem que ele está autorizando e por que ele está autorizando. E que ele possa revogar isso a qualquer momento. E por quanto tempo? Mesmo que seja tempo determinado, ele tem que estar claro para ele que aquilo... E ele tem que poder revogar esse consentimento a qualquer tempo, porque o dono do dado é o usuário. Não é porque ele deu consentimento para um compartilhamento em um determinado momento que ele pede o controle sobre isso. Não. O dado vai ser sempre sobre ele. E isso está muito claro, tanto na Constituição, na LGPD, nas normas do Open Finance. O usuário é o titular do dado. E ele faz o que ele bem entender com aquele dado. Legal. Então, aqui a gente desenhou esses modelos aqui. E aí vamos passar para a parte de pagamento, então. Hoje, quais são os tipos de pagamento que o ITP pode, vou usar a palavra facilitar. Eu ia falar intermediar, mas se eu dizer que intermediário, quer dizer que o dinheiro passou. Não, ele intermedia o fluxo informacional. Informação. Na verdade, é como se fosse... é como se o ITP fosse um garçom. Ele vai até a mesa, pega o pedido que o cliente anotou, vai lá dentro da cozinha, bota, e depois ele vem com o prato e entrega. Exatamente. Mas assim, em nenhum momento aquele prato foi do garçom. Ele só fez o serviço. Ele só pegou dali e levou para lá. Na verdade, ele faz só a ida, ele manda informação. A volta, na verdade, ele nem se mete no prato. Avisam para ele que o prato chegou e ele vai e fala ao cliente, seu prato tá aí na mesa. Exatamente, é isso aí. Então ele é um garçom que não pega o prato, é um negócio mais diferente ainda. Então acho que é legal esse desenho. Só que tem muita coisa de pagamento diferente agora que já está acontecendo, mais roadmap ainda. Né? Sim. Hoje a gente tem um fluxo padrão, né, o fluxo com redirecionamento, que durante muito tempo teve muito problema no redirecionamento. Era tecnicamente algo que era difícil de você trabalhar a interoperabilidade do redirecionamento. E aí a gente surgiu o fluxo sem redirecionamento. Né? De novo, parte da audiência aqui que eu estou tentando fazer esse papel aqui de explicando. Mas o redirecionamento, você precisa autorizar aquilo ali, né? E para autorizar, você precisa eventualmente entrar num aplicativo, autorizar e voltar, que é parecido, talvez, eu acho que tem umas jornadas que a gente está acostumado já em aplicativo, ser jogado de um aplicativo para o outro, né? Então, você vai sair daqui agora para autorizar com o GovBR, ou você vai sair para autorizar com o Gmail. Ou você está no navegador do celular e é redirecionado para o próprio aplicativo. Então, acho que a lógica é a mesma. E olha, você vai ser redirecionado para o banco que você está me dizendo que é você. Lá você se autentica, faz autorização, aí você volta para cá e aí o processo segue. Né? E era isso. Porque o Open Finance parte do princípio de que você pode fazer um pagamento sem entrar no aplicativo do banco. Só que tinha esse redirecionamento que você ia lá, aprovava e voltava. Era um redirecionamento automático. Né? Então, você não precisava sair de um aplicativo e entrar no outro. Era automático. Mas isso dava muito problema técnico. E aí, já dentro da Init, e aí a gente pode voltar na criação da Init, foi a primeira pauta, de fato, técnica da Init,
foi a jornada de direcionamento. Legal. Juntou os fundadores com times do Brasil, times de fora, técnicos de fora do Brasil, para pegar a melhor experiência possível, pensando muito em segurança de como se fazer uma jornada sem redirecionamento nesse fluxo do Open Finance. E por que isso era essencial nesse momento, assim? Porque o fluxo com redirecionamento não funcionava. Era uma experiência muito ruim. Então, há muito tempo, né? Tudo isso que a gente estava falando aqui... E não funcionava. Quebrava, assim. Tinha diversos aplicativos que era redirecionado errado. A coisa não funcionava. Era uma conversão, assim... Chegava em 60%, era muito. Aí vem a segunda pergunta que eu acho que pode estar na cabeça do pessoal, que é o seguinte. Como é que eu vou autorizar se eu não for redirecionado, né? Como é que eu faço isso, assim? Como é que eu vou... Vai saber que fui eu que deixei, enfim, como é que funciona esse processo, né? E aí é isso. Utiliza-se a tecnologia FIDO2, que é uma tecnologia de um protocolo internacional de segurança, criado aí pelas maiores empresas do mundo, um consórcio de empresas que cuida desse protocolo FIDO2, e que é utilizado, assim, todo dispositivo celular hoje, por exemplo, inclusive o cartão também, ele está em conformidade com esse protocolo FIDO2. Todos os celulares hoje estão, porque já é um protocolo de segurança que é largamente utilizado. Então a gente pegou esse protocolo e falou, pô, e se a gente usar isso para autenticar um fluxo de pagamento? Falou, puta, mas ninguém nunca fez isso no mundo. Não tem nenhum outro lugar do mundo que tenha um fluxo de pagamento que utiliza o FIDO2 para autenticar ali o fluxo. Não, mas acho que dá, é seguro o suficiente, vamos fazer. Levamos o fluxo para o Banco Central gostou da experiência, mas ficou preocupado com segurança. E foram algumas idas e voltas até assim, todo mundo ficar confortável de que aquilo de fato trazia uma segurança muito grande. E traz. Vou dar um pulo para frente agora. Hoje o JSR já está implementado e assim, eu desafio alguém a trazer... eu desafio alguém a trazer casos de fraude aqui de JSR. Não tem. Porque, de fato, é muito seguro. Tem diversos fatores de autenticação, além da JSR também. Porém, você falou do negócio do redirecionamento. Com esse novo fluxo, você continua tendo um redirecionamento, mas uma única vez. Se é redirecionado, vincula o seu dispositivo àquela conta. Então, vai ter um vínculo técnico ali do seu dispositivo. É uma lógica parecida com cartão de crédito na wallet. Bem né? parecido. Então, você faz esse vínculo e depois disso você não vai mais ser redirecionado para o banco. Você vai sempre fazer o pagamento no aplicativo do ITP. Ou do ITP ou da empresa que está utilizando o ITP. E isso foram anos ali até a gente conseguir montar algo que de fato fizesse sentido e desse o conforto necessário para todo mundo ali para funcionar a coisa. Na minha visão, e aí eu acho que culmina um pouco na importância de vocês estarem aí, é o seguinte, assim, eu acho que não há incentivo para que as grandes instituições queiram que o Open Finance acelere, porque ele está promovendo mais competição, ele está promovendo condições de ter inovação e etc. E isso é ruim para quem já está ganhando no jogo, vamos dizer assim. Sim. Então, esse modelo, e aí eu acho que tinha um medo dos bancos, que era o seguinte: em países como a Índia, depois que você tem um modelo como esse, você observa grandes carteiras, wallets, você observa grandes neobanks, etc., ganhando esses pagamentos. Então, quem são os líderes de... Cara, não são os tradicionais. Então, eu acho que existe um medo de falar assim, cara, o cara não precisa mais entrar no meu aplicativo para mexer no dinheiro, eu vou perder o relacionamento com ele. Como é que eu vou oferecer para fazer um cross-sell para esse cara? Como é que na hora que esse cara estiver fazendo um pagamento, eu não vou colocar lá um consignado para ele contratar? Exatamente. Ele vai sair do meu ambiente, eu vou perder essa oportunidade. Então, eu acho que não há esse interesse de que a experiência seja tão fluida. Acho que é meio que genuíno, mas acho que foi legal, mesmo assim, esse movimento acontecer, mesmo que de forma talvez demorada, assim, na minha opinião, para que, cara, a experiência é muito melhor mesmo. Muito então, melhor. Nem se compara com o que era antes, né? Não, e a JSR, que é o nome técnico para esse fluxo, né? Um nome horrível, né? Jornadas em redirecionamento. Você falar para alguém... Isso te fala o quê? Nada.
Assim, sem redirecionamento? Mas como assim? Isso não fala nada para ninguém. Mas é o nome técnico ali, o nome dos bastidores. Jornada direta. É porque o sem redirecionamento, tudo bem. É que porque tinha o tio com o ódio ao redirecionamento ali pra gente. Era pra deixar claro que o principal objetivo ali era tirar o redirecionamento. É isso. Mas aí vieram os nomes fantasia, né? O Pix por biometria, o Pix por aproximação, né? Porque esse é o ponto importante. O JSR que viabiliza o Pix por aproximação. Exato. É o pagamento utilizando o Pix via NFC. E o Brasil também é o primeiro a fazer isso. Exato. Fazer um pagamento account to account usando NFC. Isso é animal, cara. Isso é muito maneiro. É muito maneiro. E o fluxo, e eu sempre falo isso, o fluxo de pagamento do Pix por aproximação é mais seguro do que o pagamento por aproximação com cartão. Porque quando você vai pagar com cartão, você está com a maquininha, o cara digita o valor, você só aproxima o cartão e, em geral, passa o valor ali. Inclusive, tem hora que eu falo assim... Às vezes você paga sem nem saber quanto é. Eu pago sem olhar, eu falo... Aí quando eu fico na dúvida, eu falo, cara, me dá minha via, por favor. E eu rezo para que eu esteja certo, cara. Porque você não vê ali, se está abaixo do limite que pede senha, vai passar o negócio. Com o Pix por aproximação, você vê na sua tela o valor, você aproxima o celular, aparece na sua tela o valor e você confirma no seu celular. Vamos dizer então assim, tem uma ação sua para confirmar. Você sai do ponto de vista de ser uma entidade passiva no processo e você virar tipo porque ele vai estar no seu celular ali mostrando as informações e tal para você aprovar esse pagamento. Exatamente. Né? Então o golpe da maquininha, você com Pix para aproximação, ele não existe. Não existe, porque você aprova ali no seu celular, o seu dispositivo, que não vai ter sido contaminado. Então, legal. Isso não vai acontecer. Pô, para os golpes de rua aí, de carnaval e etc., é a melhor coisa que tem. E a gente sempre pensa muito em segurança, em todos os fluxos do Open Finance. Porque é isso, o discurso da segurança é utilizado muitas vezes como justificativa para tentar barrar a inovação. Especialmente no nosso universo do Open Finance. E por isso a gente sempre pensa ao máximo de, cara, vamos de fato priorizar ao máximo a segurança para impedir ao máximo qualquer tipo de problema aqui, para que isso não venha a ser usado lá na frente. Então, todas as questões de segurança que são trazidas ali nos grupos de trabalho, etc., que fazem sentido, são acatadas e fazem parte das documentações e dos fluxos. Inclusive, o pessoal técnico que participou de todas essas discussões de JSR sofreu muito esses meses das discussões, porque foram longos meses ali, discussões técnicas puxadas e que a gente conseguiu, de fato, garantir que o fluxo saia com uma experiência boa e também com segurança sendo priorizada. Ali. Legal. Os outros fluxos que a gente está falando, então... Portabilidade de salário, de crédito... Pix automático, todos transferência inteligência. São via ITP. São via ITP. Não, portabilidade de crédito não. Tá. Portabilidade de salário ainda está se discutindo como é que vai ser feito, mas é possível que o ITP entre no fluxo, mas ainda está numa discussão inicial. E todo o resto é usando o ITP. Todo o resto é usando o ITP. Você não consegue fazer um Pix por aproximação, que é esse pagamento do NFC, sem utilizar um ITP. Você não consegue... Não, você consegue fazer um Pix automático sem utilizar o ITP, porque o Pix automático tem alguns fluxos que são direto no arranjo Pix, e aí tem o fluxo que é direto no arranjo do Open Finance, que tem alguns diferenciais ali, principalmente do ponto de vista de empresa. Eu acho que é legal abordar um pouco desses fluxos que podem acontecer ali com e sem Open Finance, porque eu acho que, por exemplo, a gente fala do Pix parcelado, né? Ou do Pix crédito, sei lá. E aí, eu acho que vai chegar no momento onde eu quero pagar por uma TV e aí eu quero usar o Pix crédito. E aí, a instituição A, ela quer R$1.000, ela vai me cobrar 1.200. A outra vai me cobrar 1.150. A outra 1.500. O único player que pode me mostrar isso tudo de uma vez só, ou que tem incentivo, é o ITP. Que aí vira quase que um marketplace, assim, cara. Na hora que você for pagar, você quer pagar por onde? Pelo banco X custa tanto, pelo banco Y custa tanto, então você meio que faz a sua opção ali, né? E a gente tem algumas possibilidades dentro disso. E, de novo, isso ainda está sendo discutido também. Então, muita coisa pode mudar, não está 100% claro como é que vai ser. Mas tem algumas possibilidades. Uma
simplesmente, assim, toda conta que você tem em relacionamento, que você já tiver dado o vínculo, ali o consentimento para o ITP, no momento que você for fazer o pagamento, vão aparecer as ofertas desses bancos. É uma possibilidade. Ou então, você já ter dado consentimento para o ITP, que tem acesso aos seus dados, e esse ITP tem parceiros de crédito que vão estar ali embedded no fluxo, e esses parceiros vão analisar os dados que o ITP passou, e aí podem te dar ofertas também. Legal, legal. Aí entra aquela discussão de formas de rentabilizar a operação e até criar um ambiente propício a ter mais ITPs B2C, né? Exatamente. Hoje são poucas, Uhum. mas é isso. Quando a gente tiver esse mercado todo consolidado e robusto, né? Tem muito fluxo sendo construído, sendo aprimorado ainda, etc. A gente tem muita coisa para comemorar. Vai ter muita coisa para comemorar sobre o ITP. Agora, o que eu ia te perguntar, assim... Tem muita coisa para comemorar, mas tem outras também que tem batalha aí para fazer. E uma delas está justamente nessa discussão sobre os dados que vão para fora do Open Finance. O que a gente quer dizer com isso? São os dados que vão para empresas não financeiras neste fluxo, com a autorização do cliente, com o consentimento, entre aspas, LGPD, não sei qual é o nome técnico disso, mas que possibilita uma empresa de telefonia, ou uma empresa de... Cara, qualquer empresa aí que sei lá, grandes imobiliárias ou empresas do varejo. De todo segmento pode se beneficiar. E todo tamanho também. E aí isso representa oportunidades e riscos. Queria que você pudesse contar um pouco do que está em discussão e como é que a Init também vê isso, assim. Hoje essa é uma das nossas principais pautas, porque de fato a parte de dado é algo super importante para o ITP, para a monetização do ITP e a sobrevivência do ITP no longo prazo. E essa, como você falou ali no início, a discussão de dados já vem desde do primeiro momento, quando, cara, o ITP não pode ter acesso a dado. Primeiro era o ITP não pode ter acesso a dado. Depois o ITP puro não pode ter acesso a dado. Depois o ITP não pode compartilhar esses dados com ninguém. Depois o ITP não pode compartilhar esses dados com não regulado. Aí agora o ITP pode compartilhar os dados com o não regulado, mas tem que avisar todo mundo. Tem que avisar o ecossistema. Mas peraí, o dado não é do ecossistema, o dado é do usuário. Quem tem que saber o que está sendo feito com o dado é o usuário e o Banco Central. Por que eu tenho que avisar um banco para onde o dado do cliente dele está indo? O dado é do cliente. Se o cliente me autorizou a compartilhar, vai ser compartilhado. Mas você não acha que eu não deveria, por exemplo, não na visão individual, mas numa visão, por exemplo, eu deveria saber, sei lá, igual no diretório, debaixo da marca X do ITP... Eu acho que quem tem que saber é o Banco Central. Entende? Saber quais são os clientes que esse cara tem, porque se algum dia tiver algum problema e etc., eu consigo trabalhar a responsabilidade, a corresponsabilidade ali, né? Não, o Banco Central e o usuário tem que ter total transparência e entender exatamente o que está acontecendo. Que é o que acontece hoje. Aparece lá, bem na cara dele o que está acontecendo. Sim. Até porque o aplicativo que talvez a gente está falando aqui como desconhecido, entre aspas, é onde o cliente está. Então o cliente conhece aquele aplicativo. Sim, exatamente. Ele já tem a confiança do usuário de alguma forma. Exatamente. E aí as preocupações que são alegadas são três. Três principais. Uma é segurança, de que mandar isso para um não regulado é não seguro e que isso pode ter risco de vazamento. E isso acabaria com o Open Finance. Tem vazamento de dados de banco toda hora e dos bancos estão sobrevivendo. A gente tem mais dado vazado do que gente viva no Brasil. Exatamente. Mas a minha preocupação, tem que pensar como que eu vou falar isso aqui, mas a minha preocupação é que a LGPD ela não funciona na mesma intensidade em todos os setores, né? A gente tem um setor financeiro que a mão é um pouco mais pesada, em outros lugares é um pouco mais branda, né? Sim. Não, e aí a nossa visão e é a discussão que a gente vem tendo com o Banco Central, é que o ITP tem que garantir os requisitos mínimos do cliente que vai estar tendo acesso a esse dado, para que não tenha nenhum tipo de problema.
E aí o ITP tem que fazer esse trabalho de KYC nos seus clientes, que é natural também, né? Porque se tiver algum tipo de problema, aí é tudo que... É uma relação parecida com o que a gente... Porque assim, essa relação entre regulado e não regulado não é nova no mercado. Sim. A gente já tem credenciadores sub, a gente tem a discussão de BAS, que é tudo isso, a relação entre regulado e não regulado. Com o ITP não vai ser diferente. Essa relação é possível, ela é legítima, e, obviamente, que você tem que ter os cuidados para que a coisa seja feita da melhor forma possível. E aí o Banco Central está trabalhando em cima disso nesse momento para trazer essa segurança geral para a coisa. E aí tem 3 preocupações. Segurança, transparência, sobre preocupações se o usuário sabe exatamente o que está sendo feito com o dado ou não, e essa é uma preocupação super válida. E a gente entende que isso tem que ser realmente o mais transparente possível. Ele tem que ter 2 consentimentos. Mas até aí até aí em tudo, né? Sim. Tipo assim, sim. A gente tem um monte de consentimento relativamente genérico ou bem amplo. Totalmente. E aí o cara do nada usa para um monte de coisa, consentimento com prazo determinado. Totalmente. É isso que a gente defende que tem que ser claro. Isso é um problema claro, mais amplo, eu acho. Assim, não é um problema do Open Finance. Não é um problema do Open Finance, mas a gente tem que pensar aqui no nosso mundo e como a gente vai resolver. E a transparência tem que ser 100%. Total, tem que ser 100%. O usuário tem que... Porque o fluxo, como ele é? São 2 consentimentos. Consentimento do Open Finance, onde o ITP tem acesso aos dados, o cliente autoriza, o usuário autoriza o ITP a acessar os dados, e aí você sai do ambiente regulado e você entra no ambiente LGPD. E aí você tem consentimento LGPD, em que o usuário autoriza o ITP a compartilhar o dado com o parceiro. E esses 2 consentimentos têm que estar super claros. Super claros para o cliente entender o que está sendo feito com o dado e, principalmente, entender qual o benefício que ele vai extrair daquilo ali. Sim. Isso é super importante. E aí o que a gente está discutindo com o Banco Central, justamente como se fazer isso, eventuais padronizações de termos de consentimento, padronização de tela de consentimento LGPD, criação de portais de transparência para o consentimento LGPD também. Inclusive, já tem players no mercado de ITPs que estão fazendo isso. Que é total interesse nosso que a coisa seja feita o mais by the book possível para que não tenha questionamentos. Porque a gente sabe que a gente vai tomar porrada. A gente está tomando porrada em tudo que é novo, que é lançado. Um dado não está sendo diferente. E a última preocupação é uma preocupação 100% concorrencial, que é a preocupação com reciprocidade. O regulado, que não está fazendo parte do Open Finance, ele pode usar o ITP para ter acesso ao Open Finance? Eu acho que tem que ter um certo tamanho, sei lá. Hoje já se tem a regra de obrigatoriedade e não obrigatoriedade. Já está cobrindo, acho que 95%. 95%. Então, parte-se do princípio de que a instituição que ela não está obrigatoriamente no Open Finance, ela não tem uma relevância mercadológica e concorrencial tão grande assim a ponto de trazer problema. E ela começa fazendo um teste. A gente não falou ainda aqui, mas 13 milhões para fazer um teste só para tirar uma licença. Exatamente. Então, você pode usar esse modelo justamente para trazer as empresas mais para perto. Porque também é totalmente de interesse do ITP que tenha cada vez mais regulados fazendo parte do Open Finance. E a gente pode usar o modelo do ITP justamente para trazer essas empresas mais para perto, para elas entenderem o Open Finance, entenderem como extrair os benefícios, para quando entrar, a coisa já entrar rodando. Eu acho que... E a gente deve caminhar para um caminho... Deve caminhar para um caminho é complexo. Deve caminhar aqui num sentido de fato de ter uma solução que traga um pouco dessa segurança para todo mundo. Assim. Porque o ITP sem o detentor não é nada. A gente precisa do detentor. Então, a gente precisa que eles estejam vendo valor aqui também. Então, a gente trabalha aqui, eu estou lá no conselho do Open Finance, em contato com todas as outras cadeiras, a gente trabalha, de fato, para que a coisa funcione para todo mundo. Todo mundo veja o valor aqui, porque se ninguém estiver falando valor, o ITP vai estar às margens ali também. E isso é super importante. E é isso que você falou também. Hoje, ainda mais agora com as novas normas de aumento de capital, o ITP, obviamente, que teve um impacto grande ali, mas é um impacto que vem justamente para mitigar muitas dessas preocupações de segurança que se tem. Você tinha falado, a mudança foi do capital necessário... Era de 1 e a gente ainda está tentando fazer os cálculos, mas vai girar algo ali entre 9 e 13 ali de capital mínimo para o ITP que faz dado. Arredondando aqui, o cara para ter essa licença tinha que ter um capital então, de 1 milhão e agora...
entre aspas, aí vai vezes 10 aí só para ele tirar a licença. Só para tirar a licença. Mais os custos de se manter ela funcionando e etc. Para ver se o usuário dele vai fazer sentido pro negócio dele. Né? E é um dinheiro que você deixa parado ali, né? Você tem que ter 13 milhões ali. Você tem que ter 3 milhões. Então, acaba que, obviamente, que a gente tem as preocupações de segurança aí, dado o contexto do mercado, que são super válidas, mas os impactos, especialmente para o ITP puro, a gente ainda está tentando entender aqui também internamente. Legal. Olhando o roadmap aí para frente, E aí acho que a gente pode até... Enfim, vou pegar um tempinho para gente falar da Kombuka também, mas... O que vem de interessante aí de próximos capítulos para o ITP aí, olhando para a roadmap? O que te chama a atenção assim, do que está por vir? Cara, eu acho que o ponto realmente que eu vejo como maior potencial é o Pix parcelado no Open Finance. Criar esse marketplace de crédito realmente é algo super importante. E eu acho que dentro das coisas que já estão funcionando, cara, uns ajustezinhos ali em Pix automático, alguns ajustezinhos ali também no Pix por biometria, a gente vai ver a coisa decolar. Pix automático, cara, muda a vida das empresas. Muda a vida das empresas, de fato. E aí você tem alguns probleminhas técnicos ali para ser resolvidos. E em JSR, assim, você tem uma questão de limite, né, de R$500, que hoje você acaba não atendendo muito caso de uso, especialmente de compra, né, etc. Com Black Friday vindo a isso, é super importante. Mas eu acho que o Banco Central vai olhar isso aí também nos próximos meses. Né? O que não falta é assunto em cima da mesa deles para olhar também. Exato. A gente também está cheio de assunto, então eu vou aproveitar que a gente está chegando ao final aqui. Mas quando a gente marcou o podcast, vocês ainda não tinham anunciado, então uma mudança aí de carreira, né? Uma mudança na sua carreira ali também. Eu queria saber um pouco desse movimento, assim, cara, de você ir para a Kombuka com o próprio pivô da empresa. Eu queria que você pudesse contar um pouco desse novo momento aí pra gente. Quando a gente conversou e fechou aqui, não tinha... marcamos uma data... Nem tinha fechado ainda com ele. Não sei como é que tava essa conversa, mas eu não sabia de nada. Não tinha fechado. Mas acho que é um movimento natural. Assim, a Kombuka é uma das fundadoras da Init. Eu estava na Quantum na época da fundação da Init. A Kombuka também é uma das fundadoras. Então já tinha um contato ali com o pessoal desde sempre. O Dani, pô, é um cara fenomenal. E assim, foi natural também eu ficar em algum momento 100% dedicado à Init, ali estruturando, né, esperando o momento aguardado de entrar na governança, né, que a gente conseguiu no final do ano passado. Aí agora, ao longo desse ano, foi justamente esse momento de amadurecimento institucional, de um novo posicionamento ali dentro. A gente com, de fato, voz direta para falar ali nas discussões, com contato com todas as cadeiras ali. Foi super importante esse momento de dedicação exclusiva, mas é natural você ter uma maior aproximação ali com as empresas. É algo que eu estava sentindo falta de você estar na cara do gol do produto, você sentir as dores do dia a dia, de fato. Você vê o que não está funcionando, o que está funcionando, para poder fazer o trabalho que é de levar para o Banco Central o que realmente a gente pode mudar, quais são as oportunidades, etc. Então, foi nesse sentido aqui, esse movimento de me juntar ali a esse time sensacional da Kombuka ali, pô. O Nick entrou junto também, legal, né? Pô, o Nick, pô, sem palavras agora dele. Ele vem, eu tô tentando trazer ele aqui, já tem tempo. E aí, não, agora dá pra ir, vamos ver. Então, vou deixar um recado pra ele aqui, ó. Nick, quero ver você aqui também. Porque esse podcast do Nick aqui vai ser um dos mais assistidos da história do Let's Money. Não, a gente precisa, cara, trazer ele aí. Tem bastante coisa pra gente conversar. Inclusive, eu não lembro, ele não vê, a gente tá pra combinar, a agenda nunca bate, pra ele vir conhecer aqui o estúdio, porque ele conhece tanta coisa, estuda tanta coisa. Sim. E manja muito. Ele manja muito. De audiovisual, etc. Quem já fez reunião com ele sabe que o cara tá no microfone boladão, tudo maneiro e tal. Não, e eu tive o prazer de conhecer aquele cenário ali da reunião com ele. Pô, um momento emocionante, fiquei até arrepiado. É famoso. Legal, cara. E eu acho que se você puder contar um pouco desse... do pivô e do negócio também, acho que é legal, assim. Quem vocês estão querendo atender, ou então, enfim, o que você puder contar, obviamente, aqui. Eu sei que vocês estão... Hoje é o dia da gravação, não é o dia da publicação, vai ser depois, mas vocês estão com evento de lançamento, etc. Vai ter painel e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho, enfim, o que mais você pode contar pra gente.
Eu tô chegando nesse momento novo, né? A Cumbuca é uma empresa que ela já também foi um dos primeiros ITPs autorizados, é o ITP puro. E já teve algum... era um desses que estava no modelo B2C. Né? Tinha um modelo de conta conjunta, de você utilizar o Open Finance para fazer um compartilhamento de contas ali. Né? De você ter vincular duas contas via Open Finance e utilizar um só pagamento, vinculado a duas contas. E aí, por algumas decisões estratégicas, acabou mudando e hoje a Cumbuca tem um modelo B2B, né, que a gente vai anunciar hoje ali no evento. Um modelo B2B de prover infraestrutura para Open Finance. Né? Basicamente, facilitar com que empresas que não tenham licença tenham acesso ao Open Finance. E a gente tem um modelo e alguns diferenciais que justamente facilita que empresas maiores, que não são autorizadas ou que ainda estão pensando se querem ter a licença ou não, possam ter um acesso rápido ali ao Open Finance, com um grau de customização maior do que se vê no mercado, dentro ali do seu produto. A gente sabe que cada empresa tem suas necessidades, suas especificidades, etc. E quando você é gigantesco, isso acaba sendo mais acentuado. E a gente tem um time, cara, super fera, de só pessoa muito sênior ali, especialista em Open Finance, para garantir e cobrir todas as áreas. Então, isso pode fazer sentido para uma empresa, por exemplo, que quer fazer o pedido de licença, mas que ainda não tem, e que a gente sabe que demora alguns anos até ser homologado, etc., de começar a operar quase que num sandbox aqui com a Cumbuca, né? De ter acesso ali e a gente garantindo aqui que a coisa tá correndo tudo na conformidade regulatória ali, nas conformidades técnicas. Um cara que eventualmente está entrando no Brasil, não tem licença, ainda até avaliar o mercado, etc., também consegue entrar rápido aqui com a gente. E, eventualmente, também, até tudo que você constrói aqui, se quiser ter licença depois, pode ser levado para a sua nova estrutura. Então, de fato, a gente busca facilitar mais empresas entrarem no Open Finance. O que a gente quer, e aí isso está totalmente alinhado, tanto o objetivo da Cumbuca como o objetivo da Init, garantir que cada vez mais empresas, cada vez mais pessoas possam ser impactadas pelo Open Finance, seja para dados, seja para pagamento. A gente tem 5 anos de Open Finance, né, completados recentemente, mas a gente não está nem 1% ainda do impacto que o Open Finance pode ter, de fato, para o país como um todo. Assim. Realmente, os próximos anos, a gente vai ver um novo mercado de pagamento, um novo mercado de crédito, tudo isso com base aqui no que a gente constrói dentro do Open Finance. E eu acho que a partir de agora a gente vai, ou dessa fase, onde a gente começa a ver mais players agnósticos ou mais soluções diferentes no B2C, a gente começa a ver a competição na veia mesmo e vai ficando mais divertido, pelo menos para mim que estou de fora aqui olhando e comentando, mas para quem está ali dentro... Mas é divertido, para quem está dentro é divertido também, é divertido. Boa, cara. Lino, brigadaço pelo papo, cara, foi muito boa essa conversa aqui, queria te agradecer a participação, enfim, desejar muito sucesso aí para vocês na Init e na Cumbuca também. Valeu, obrigado, Gabriel, prazer é todo meu aqui, se quiser chamar de novo, volto com o maior prazer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Cumbuca e da Init, pode procurar a gente aí no LinkedIn. A Init é uma das associações mais novas aí do mercado, a única que representa exclusivamente o ITP. A gente tem feito um trabalho aí super, super legal, super técnico, prepositivo junto ao mercado para justamente valorizar aqui o que o Open Finance está construindo. Boa. E você aí de casa, pessoal, follow the money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem a matéria deste episódio e de todos os outros que a gente está fazendo aqui. Então, você se mantém atualizado, acompanha o que está acontecendo no Brasil e no mundo e ainda pega aqui as visões dos players que estão participando desse mercado, os colunistas que estão sempre produzindo conteúdo legal e fica bem informado. Valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.